12 motivos para você aprender educação financeira com urgência. Meu nome é Júlio Santos, sou especialista em educação financeira e eu quero falar sobre esse assunto com você agora. A educação financeira se torna cada vez mais necessária, mas boa parte da população ainda não percebe a importância disso. Então eu levantei 12 situações, 12 fatos que reforçam a necessidade das pessoas de qualquer idade buscarem aprendizado de educação financeira. Eu quero falar um pouquinho de cada um desses fatos, explicar um pouquinho para que você entenda o quanto é importante você começar a se interessar por esse assunto, seja lendo livro, fazendo curso, fazendo uma consultoria, uma mentoria, acompanhando conteúdos, lendo artigos. O aprendizado de educação financeira ele é cumulativo. À medida que você vai acessando as informações, os conteúdos, isso se intensifica na sua vida e você tira melhor proveito. E se você está assistindo esse conteúdo pelo YouTube, eu já peço para você assinar o nosso canal e acionar o sininho aí para receber outros conteúdos que nós estamos compartilhando com os nossos assinantes, certo? Vamos lá, motivo número 1 para você começar a aprender educação financeira com urgência. É o alto nível de endividados no Brasil. Se você colocar na internet nível de endividamento do brasileiro, você vai ver várias notícias que o grau de endividamento da população brasileira é na faixa de 75% das famílias estão descontroladas financeiramente. É um número muito, mas muito alto mesmo. São milhões, mais de 70 milhões de pessoas. Eu acompanho esse dado, essas informações já faz aí uns 10 anos e não baixa, Baixa 0,3 percentual, 0,2, melhora um pouco, piora um pouco. Isso é sinal da falta de educação financeira da sociedade, Se você colocar em números absolutos, são mais de 60 milhões de brasileiros endividados. Você vai ver que isso é uma verdadeira pandemia de dívida. E isso afeta muito o dia a dia das pessoas. Vamos considerar que a grande maioria dos brasileiros são pessoas normais, são trabalhadoras, são cidadãos comuns, trabalhadores da área de serviços, de comércio, da área de indústria, são profissionais liberais, são empresários. Somente esse fato, somente esta informação, ter tantas pessoas endividadas, já justifica o aprendizado de educação financeira. Porque pessoas endividadas, elas não produzem, elas estão desanimadas, elas têm uma série de problemas que inclusive eu vou continuar citando aqui. É algo doentio para a pessoa, para a família dela, para as empresas, porque pessoas endividadas não trabalham bem, e para a própria sociedade. Então eu acredito muito que a educação financeira ela vai ter um impacto social e econômico muito grande no nosso país. Motivo número 2 é o envelhecimento da população. Cada dia que passa, nós estamos envelhecendo, menos pessoas nascendo e mais pessoas vivendo mais. Essa expectativa de vida das pessoas aumenta. Eu estava vendo aqui numa matéria jornalística, em 2010, para cada 100 crianças de 1 a 14 anos, você tinha em média 30 idosos. Em 2020, para cada 100 crianças de 1 a 14 anos, você tem 50 idosos. Então está aumentando muito o volume de idosos e você sabe, à medida que a idade avança, você vai trabalhar menos, você vai ter menos saúde, é justo que você se aposente. Veja só a quantidade de elementos que são importantes. E infelizmente as pessoas não estão se preparando. Elas estão trabalhando para pagar contas, ou seja, para o seu dia a dia, para viver o presente. Então você une endividamento da população mais envelhecimento, esses dois elementos já seriam mais do que suficientes para você pensar independente da sua idade. Se você já está na terceira idade, existe possibilidade de você melhorar a sua situação financeira e reverter algumas questões. Eu acompanho muitos idosos em consultorias financeiras e eu vejo que eles passam não só por problemas financeiros diretos, por exemplo, estar no consignado, estar endividado, mas muitas vezes esse idoso está ajudando um filho financeiramente, por exemplo. Isso é um problema da falta de educação financeira. O ideal era que lá atrás ele tivesse ensinado os filhos também, que ele soubesse e ele ensinasse os filhos. Na verdade, a melhor maneira de você ensinar é quando você pratica no seu dia a dia. Então aí esses dois elementos já são mais do que suficientes para te motivar a investir em educação financeira. Mas vamos lá, o terceiro motivo para que você se motive a aprender educação financeira. Aqui é um motivo mais para pessoas casadas ou para pessoas que vão casar e saibam disso, é a chamada infidelidade financeira. Uma outra coisa que nós educadores financeiros sabemos é que existe muito desentendimento entre os casais quando o assunto é dinheiro.
E esse termo infidelidade financeira significa quando um dos cônjuges ele esconde informações financeiras, ele gasta, né, o recurso da família sem autorização, sem o consentimento ou sem a consulta do cônjuge, quando ele tem um comportamento totalmente diferente do seu parceiro, e isso vai gerando muita, mas muita confusão. Então eu vejo que a educação financeira também ela vai ter um impacto nas famílias, nos casamentos, no relacionamento com os filhos, e certamente nós teremos casais muito mais saudáveis financeiramente e afetivamente. Olha só, algo que as pessoas pensam que é só falar de números, fazer planilha, economizar, investir. Não, a educação financeira ela é muito mais profunda do que falar de números, do que falar de salário, de recurso financeiro e assim por diante. Ela afeta muito nossos comportamentos, nossos valores, nossos relacionamentos e muito mais. Quarto motivo para você aprender educação financeira urgentemente é o aumento dos casos de violência financeira. Esse é um outro termo que surgiu recentemente. E o que é isso? É quando normalmente uma pessoa idosa, não precisa necessariamente, mas é mais comum com pessoas idosas, ela é, de certa forma, prejudicada por um parente, um filho, um sobrinho, um neto, que acaba se aproveitando da sua fragilidade emocional, da sua falta de conhecimento e usando os recursos financeiros desse idoso para o seu próprio benefício. Por exemplo, quando um filho ele pede o cartão de crédito emprestado para o pai e não paga, e o nome do pai é protestado. Esse é um exemplo. Existem muitas outras situações, onde um parente se apossa do cartão da aposentadoria, então pede para o idoso que ele empreste o nome para fazer um crediário, para fazer um financiamento, para comprar um carro. Existe, por exemplo, um tipo de violência financeira que é entre cônjuges. Existem cônjuges que manipulam muito o seu parceiro e fazem a mesma coisa. Se apossam do seu recurso, usam de maneira totalmente descompromissadas, obrigam ele a colocar o dinheiro na conta, por exemplo, e usam apenas para o seu benefício próprio. Existe até um projeto da Justiça de criar um departamento, como se fosse uma delegacia, que vai atender casos de violência financeira. E veja bem, a violência financeira, vamos pegar um caso de um pai, de um avô, que sofre a violência financeira de um filho ou do neto. Mais uma vez, nós vemos aqui a falta de educação financeira. É evidente que tem outras questões sobre valores, sobre educação, sobre princípios, sobre relacionamento interpessoal e relacionamento familiar. Mas quando uma família não tem educação financeira, esses problemas eles vão invadindo o dia a dia dessa família. Violência financeira, infidelidade financeira, endividamento, e aí vira algo realmente, eu digo que não dá nem para você criar um adjetivo perfeito para isso. Mas é sinônimo de infelicidade, de frustração, de desgaste, né, de tristeza, muitas coisas ao mesmo tempo. Quinto motivo para você aprender educação financeira urgentemente. Quando você aprende educação financeira, você se protege contra golpes financeiros. Eu acompanho aqui também nas minhas consultorias e nos noticiários, os golpes financeiros acontecem a todo momento. E as pessoas caem. E não são pessoas leigas, não é só pessoas em estudo, às vezes pessoas com muito estudo, com muito conhecimento, com muito dinheiro, caem em golpes financeiros. Eu vou dar um exemplo. É muito comum os golpes de criptomoedas, de investir em Bitcoin da vida, onde chega uma pessoa para você e fala, eu tenho aqui, você vai ter um investimento que vai te pagar 8% ao mês. E nós sabemos que não existe nenhum investimento normal que pague 8% ao mês. Né? Pode ter algumas situações muito específicas, e é um caso muito específicos, alguns investimentos que não são do mercado financeiro. Por exemplo, se você tiver uma empresa, ela pode te dar um retorno líquido total de 8%, 10%, 15%. Isso é possível, mas você percebe que é um caso específico e isso dá muito trabalho para você chegar a esse nível. Né? Mas aqueles investimentos que você vai pegar o seu dinheiro e vai colocar, vai fazer uma aplicação, não existe. E aí as pessoas caem. Eu já vi casos de pessoas cultas, elas venderem o seu carro, venderem a sua casa, tirar o dinheiro da sua poupança, 300, 400 mil reais, e darem para um suposto especialista em investimento, e depois de alguns meses essa pessoa sumir, desaparecer. Existem muitos outros de golpes, existem golpes mais sutis, né, mais imperceptíveis, existem golpes mais escancarados,
Mas a educação financeira, ela te ensina não só a se preparar com os golpes, mas se proteger, porque quando você nota alguma coisa errada, como você respeita o seu dinheiro, vou pegar um outro exemplo, o uso do cartão de crédito. Alguém chega na sua casa, no seu portão, eu sou do fulano de tal, sou da empresa tal, eu vim trocar o cartão e assim por diante, né? Você já desconfia, porque você respeita o seu dinheiro, você acompanha as informações do mercado, da sociedade, e você fica muito atenta, você não se torna uma pessoa vulnerável. Porque o golpista, ele vai na pessoa mais vulnerável, a que é mais fácil de manipular, a que está mais frágil emocionalmente. Existem os golpes emocionais que têm a ver com questão financeira também. Então, pessoas que estão frágeis emocionalmente se envolvem com pessoas em sites de relacionamento e acabam entregando dinheiro, entregando. Por quê? Ela está muito frágil emocionalmente e ela não consegue perceber que isso é um golpe. Como que você entra num relacionamento e depois de um mês a pessoa já começa a te pedir dinheiro emprestado, e aí a pessoa não pede comprovação, não tem um dado, é só na base da internet, do Instagram, do WhatsApp, que ela se relaciona. Quem tem educação financeira protege o seu patrimônio. Antes de continuar, eu quero te recomendar, então, já que nós estamos falando da importância da educação financeira, eu como educador financeiro, eu tenho alguns cursos online de educação financeira com finalidades específicas. Nós temos a mentoria ela acelera o seu conhecimento financeiro e a sua mudança de vida financeira, porque na mentoria você, ao invés de seguir um passo a passo de aulas, eu vou entender você, saber qual que é a situação e nós vamos direto ao ponto. Nós temos também a consultoria para pequenas empresas, pequenos negócios, para profissionais liberais. Eu tenho aí diversos livros de educação financeira com muitos temas. Aqui eu tenho, por exemplo, Educação Financeira para Pais e Filhos, Princípios Bíblicos da Educação Financeira, tem livros aí para empresário também. Se você entendeu a essa altura do campeonato que é importante aprender educação financeira e quer conhecer tudo que eu tenho feito, entre em contato, manda uma mensagem, manda um WhatsApp para nós e nós vamos conhecer você. Se você quiser, nós inclusive marcamos uma reunião, um bate-papo para entender a sua realidade e eu vou te dizer o que é melhor para que você tenha esses resultados. Sexto motivo para você aprender educação financeira urgentemente são as mudanças no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está mudando muito, você deve estar acompanhando. Se você nota hoje, tem muito menos cobrador de ônibus, fala-se muito que a profissão de bancário ela vai se extinguir no futuro. Tem muitas outras pessoas, caixa de supermercado vai se extinguir, cada vez mais com a tecnologia, com a inteligência artificial e, por outro lado, a busca de lucratividade das empresas. O objetivo da empresa é ter menos funcionários que façam mais coisas, que entregam mais. E aí tem tudo a ver também com a questão do seu estudo, do seu conhecimento, das suas habilidades, do seu esforço também. Mas o mercado de trabalho tem mudado muito, principalmente devido à tecnologia. Nós falamos aqui que as pessoas estão envelhecendo. Você está se preparando para envelhecer? Você está investindo numa previdência privada, numa poupança para o seu futuro? Você tem olhado isso? Então a educação financeira, ela te mostra o presente, como é que você lida com o seu dinheiro no presente, mas você pega desse dinheiro para se preparar para o futuro e para preparar a sua família para o futuro também. É todo um conjunto de coisas que se correlacionam. Então ficar atento aí com essa questão do mercado de trabalho e quando você está trabalhando, você tem que colocar em prática fundamentos da educação financeira. Por exemplo, um fundamento essencial da educação financeira de quem está trabalhando é criar uma reserva financeira. 3 meses referente ao seu padrão de vida, ou 6 meses, quem sabe 1 ano. Vamos supor que você ganhe R$3.000 por mês. Só que o seu padrão de vida é 2.500. Você consegue poupar 500. Eu quero ter pelo menos 3 vezes de reserva financeira para que, se eu perder o meu emprego, eu consiga me manter. Então eu preciso de R$7.500. Se eu quiser 6 meses, 6 vezes 2.500, R$15.000. Aí você vai construindo isso. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, mas nós passamos por altos e baixos na nossa vida. Às vezes seu salário aumenta muito, você recebe um bônus, você recebe um PLR, você recebe um 13º. Para que você usa isso? Aliás, eu vou fazer inclusive um vídeo falando dessa questão. Eu vou usar o meu 13º para pagar dívida. Eu vou pegar férias e as férias vou pagar dívidas. Eu vou vender férias porque eu tenho que pagar dívidas. Isso não é qualidade de vida. Nota, tudo isso é fruto da falta de educação financeira. Sétimo motivo para você aprender educação financeira urgentemente são as alternâncias financeiras durante a sua vida.
A nossa vida, ela tem altos e baixos. Em um momento você está empregado, em outro momento você está muito bem empregado, em um terceiro momento você está desempregado, em um momento você está super saudável, mas em um determinado momento você está doente. Vou dar um exemplo meu pessoal. Quando eu tinha 23 anos, eu trabalhava numa empresa e eu tinha 2 salários, porque eu tinha um salário registrado na empresa, mas eu entregava jornal, isso faz muito tempo que existia muita banca de jornal, foi lá nos idos de 88, 89, e aí eu tinha de um lado o salário da empresa e do outro lado eu entregava jornal com uma perua Kombi, então eu tinha um frete, então eu ganhava muito bem, 2 salários. Eu lembro que eu ia no banco, antigo Banco Nacional, e pegava um bolo de dinheiro assim, porque eu sacava para pôr na outra conta e tal, só que eu não tinha nenhuma educação financeira. E eu gastava, jovem, com um filho novo, recém-casado, e eu não tinha a mínima competência para administrar o meu dinheiro. E um belo dia, eu bati essa perua Kombi no poste, cochilei no volante, porque eu trabalhava de madrugada, quebrei meu fêmur, fratura exposta, e lá vou eu ficar em casa de cama. Durante 3 meses eu fiquei praticamente na cama, porque eu não podia mexer a perna até recuperar aí os músculos e assim por diante, cicatrizar toda a operação que foi feita. Eu tenho uma plantina dentro do meu fêmur. Depois disso comecei a andar de muleta. Resultado, eu fiquei 1 ano parado. E aí eu recebia lá aquele dinheiro chamado eu não recebia o dinheiro da perua, lembra que eu tinha aquele dinheiro? Eu não recebia mais, porque eu não trabalhava mais. E o dinheiro do salário, eu recebia aquele subsídio lá que chama lá, você está na caixa lá, você não recebe 100% do salário. Muitas vezes os meus clientes, que eu atendia, os jornaleiros que eu atendia, foram até minha casa me levar a cesta básica para me ajudar. Então vejo o quanto isso é sério. Eu estou contando um caso meu, pessoal, que eu vivi, isso até trazendo isso à memória me traz assim uma reflexão, como existem pessoas generosas na nossa vida para nos servir em momentos que a gente precisa. Mas a gente não está imune a essas situações. Você pode ter, às vezes não é você que ficou doente, mas é um filho, isso te fez com que você tivesse que gastar muito dinheiro, um familiar, um pai, uma mãe. Eu lembro outra situação, meu pai ficou muito doente de câncer, e ali ele totalmente dependente, a gente não sabia o que fazer. Daí eu fui morar com ele. Como eu fui morar com ele, ajudar ele a se tratar naquele período, eu limitei muito o meu trabalho. Eu já trabalhava como consultor financeiro, já fazia consultoria financeira, mas ele ia muito ao médico, fazia muito tratamento, e eu reduzi o meu ritmo de trabalho. Então existem várias circunstâncias. Isso é o que eu chamo de altos e baixos da nossa vida. Às vezes você muda de emprego e tem que aceitar um salário mais baixo. Nós falamos aqui agora da mudança do mercado de trabalho. Você percebe? Existem muitos altos e baixos aí na nossa vida. Então a educação financeira te ensina a gerenciar o seu recurso enquanto você tem, que é o tempo de vacas gordas, certo? Você tira um pouquinho daquela gordurinha ali para reservar para o tempo das vacas magras. Isso é bíblico também. Não é pecado guardar dinheiro. Não, dinheiro é para gastar, dinheiro dessa vida não se leva a nada. Sim, você tem toda a razão, você está totalmente certo, mas nada impede de você ter uma reserva financeira. Exatamente porque nós temos alternâncias na nossa vida. Uma alternância é a terceira idade. Você tem um momento de muita juventude, muita disposição, e depois você alterna isso quando você chega à terceira idade, à velhice, você diminui a sua juventude, você tem muito mais conhecimento, mas você tem limitação física. Hoje a sociedade não privilegia tanto o trabalhador idoso, porque muitas vezes o trabalhador idoso ele tem muita experiência, ele seria até caro, então procura-se buscar um jovem em início de carreira. Tudo isso aqui a gente está falando de educação financeira. 8º motivo para você aprender educação financeira urgentemente: falta de qualidade de vida. Depois de tudo isso que eu falei, será que as pessoas têm qualidade de vida? Então todos esses elementos que eu falei aqui trazem má qualidade de vida, porque uma pessoa endividada, ela trabalha muito, ela vive muito preocupada, ela vive estressada, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para si mesma, para se cuidar física, mental e emocionalmente, ela não tem tempo para a sua vida espiritual, ela não tem tempo nem para se desenvolver intelectualmente, profissionalmente, porque ela está trabalhando para gerar dinheiro para casa. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, ele falou, ele está arrumando emprego muito jovem, ele já está pensando em fazer renda extra porque está endividado. Eu falei, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Aprenda a gerenciar bem o seu salário agora que você está iniciando esse trabalho, e aí todas as coisas vão correr bem. Nada te impede de você ter uma renda extra, mas não é a renda extra que resolve o problema. Às vezes a renda extra piora o problema. Exemplo, ganha 3 mil, não dá, eu ganho 3 e gasto 3, não está dando. Surgiu a oportunidade de fazer hora extra, começou a fazer hora extra, veio 4,5 de salário, mas começou a gastar 5, se empolgou tanto com a hora extra e se endividou mais ainda. Então, renda extra, trabalhar mais não resolve o problema.
Em alguns momentos da sua vida você pode se esforçar e trabalhar mais, mas a questão da multiplicação do dinheiro é uma questão de inteligência, não é uma questão de quantidade de horas trabalhadas. Portanto, é muito ruim uma nação com falta de qualidade de vida. E filhos que têm pais endividados, esses filhos não têm qualidade de vida. Nono motivo para você aprender educação financeira urgentemente. É o que eu chamo de equilíbrio na relação com instituições financeiras. Por quê? Por que as pessoas estão tão endividadas? Porque elas são consumistas, porque elas não têm educação financeira, mas as instituições financeiras, sabendo dessa falta de educação financeira, elas jogam iscas, elas jogam elementos que fazem com que as pessoas se endividem. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Eu estava atendendo uma pessoa, estava tudo sob controle, fazendo a consultoria, ela devia 40 mil reais no banco, nós já fizemos uma estratégia, mapeamos aqui a vida financeira, você vai fazer assim, assim, assado. E eu falei, você vai na instituição financeira e você vai pegar um extrato de todos os seus empréstimos, porque a gente vai ver taxa por taxa, quantas parcelas faltam, os valores, e vamos logo adiante negociar isso. Mas eu tinha uma estratégia muito bem desenvolvida aqui, e ele nem precisaria ir para essa negociação. Dentro do planejamento financeiro, se ele segurasse os próximos 2, 3 meses, porque parte das dívidas era cartão de crédito, se ele parasse de usar o cartão de crédito, ia reduzir os gastos dele e tal, estava tudo sob controle. Ele tinha a oportunidade da esposa ajudar, mas ele não queria a ajuda da esposa. A esposa se ofereceu para ajudar, não queria, então veja só. Mas lá vai ele no banco e ele me manda uma mensagem: Júlio, eu acabei vindo no banco pedir aquele extrato e eu acabei fazendo uma negociação. Não foi tão boa, mas eu fiz, deixa eu te contar. Aqueles 40 mil que ele tinha de dívida no banco eram vários empréstimos. Aquilo ali totalizava várias parcelas de 300, 400 que davam parcelas de R$ 1.200. Só que o gerente do banco sacou que ele estava fazendo educação financeira. Só o fato de ele pedir um extrato de todas, porque o comum é a pessoa ir no banco e pedir mais um empréstimo. Só que ele chegou, não, eu quero um extrato de todas as minhas dívidas, eu quero saber quanto que eu devo, com essas parcelas, esses empréstimos e tal. O gerente, muito inteligente e muito capacitado para isso, ele é treinado para isso. Ele falou, opa, daqui eu não posso perder essa mina de ouro. E aí, o que o senhor está fazendo? Acho que o senhor soltou lá para ele as informações. Resultado, ele saiu com um novo empréstimo. O gerente falou, vamos pegar todos esses 40 mil, ajuntar tudo e vamos pôr numa única dívida. E eu vou reduzir ainda para o senhor. Se eu pagava 1.200 por mês na soma de tudo, olha só, eu vou fazer uma mágica aqui, isso vai pagar 1.050 reais. Só que ele saiu daquele banco com uma dívida de 140 mil reais. Ele transformou 40 mil reais em 140 mil reais. Ou seja, ele gerou ali, numa sentada na mesa do gerente, 100 mil reais de dívida do nada que surgiu. Por isso que os bancos têm tanto lucro assim. O banco se vale dessa fragilidade das pessoas. O gerente passou algumas informações ali e ele se empolgou. Tanto é que depois eu falei, meu senhor, se eu somou isso, o senhor percebe que essas 120 parcelas era um empréstimo de 120 parcelas, dá 140 mil. Então o senhor pegou 40 mil reais e transformou em 140. Ok, 120 meses, 10 anos, mas não tem sentido. Não é sustentável, não é saudável, não é... Daí ele falou, puxa vida, eu fiz uma grande besteira. Por quê? Eu estou dando esse exemplo de muitos e muitos... Essa questão de você receber a fatura do cartão de renegocia, não consegue pagar? Nós somos seu amigo, vem aqui, nós estamos com você. Renegocia aqui, já dá uma posição. Em 6 parcelas é isso, em 12 parcelas é isso. Você tem que ter o conhecimento. Então a educação financeira, ela equilibra essa relação. Porque essa relação está muito desequilibrada. O banco sabe muito e as pessoas sabem muito pouco. À medida que você souber, você fica menos vulnerável nessa situação. Então, olha, isso resolve o primeiro motivo que nós falamos aqui de tantos endividados no Brasil. Então esses motivos eles estão totalmente interligados. É como se fosse uma teia de aranha, né? Onde os fios eles se entrelaçam. Uma coisa ajuda na outra. Então casais que não praticam mais a infidelidade financeira têm condição de sair das dívidas, vivem melhor, estão mais motivados. E aí eles vão ganhar mais porque eles estão trabalhando mais felizes, vão ser promovidos por competência. Não, patrão, eu preciso de um aumento de salário porque eu tenho que pagar dívida. Não é assim. Eu enumerei aqui esses motivos e agora quando eu começo a falar, eu falo o quanto isso é essencial para a sociedade. Então compartilha com alguém, leve esse conteúdo para alguma pessoa. Quantas e quantas pessoas precisam ter essa informação, se conscientizar? Esse é o primeiro passo. É claro que
Cada um tem que tomar a iniciativa de buscar ajuda. Mas eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento que mudou a minha vida também. Eu não sabia lidar com dinheiro, eu ganhava muito bem, formado por uma boa universidade, bons empregos, sendo executivo. Depois, que eu quebrei a perna, fiquei desempregado, a vida prosseguiu, me formei numa ótima universidade, passei a trabalhar em grandes empresas, passei a ganhar muito bem, mas eu não sabia lidar com dinheiro. E com 41 anos de idade, eu aprendi educação financeira. E aí eu assumi o controle. A educação financeira, ela te dá o controle. Porque até então, tudo isso que eu estou falando, as pessoas não estão controle das suas vidas financeiras. O analfabetismo financeiro faz com que o banco controle suas vidas. E elas vão vivendo assim. E o consumismo, que é um elemento cultural, também manda nas suas vidas financeiras. Não, eu não consegui, eu não resisto, depois a gente se vira para pagar. 10º motivo para você aprender educação financeira com urgência. Eu tinha parado no 10º motivo, daí pensando aqui surgiram mais 2. Então daqui a pouco eu vou te dar mais 2 motivos. Mas qual que é esse 10º motivo? Surgimento de doenças físicas e emocionais. É um outro problema. Eu tive depressão e eu me sentia muito frustrado porque eu não sabia lidar com dinheiro. O que eu estou fazendo de errado? Me dava muita tristeza emocional, tristeza espiritual. Eu ficava perdido e muito, muito frustrado. Isso afetava a minha autoestima e afetava meu resultado no trabalho. Eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão com o diretor da empresa onde eu trabalhava, eu era gerente comercial, e fechei um negócio, mas eu fechei um negócio porque eu queria atingir meta, mas eu dei um desconto muito grande para essa empresa, porque a empresa me apertou. Aí eu discuti com o chefe, porque o chefe me falou, puxa, você não devia dar esse desconto, porque a empresa está perdendo dinheiro. E eu discuti, não, mas você não quer que feche o contrato? E hoje eu pensando, não era para fechar aquele contrato, mas eu estava desequilibrado emocionalmente, e eu fui envolvido porque o outro lado estava equilibrado emocionalmente. Hoje não, hoje eu tenho uma outra postura quando eu vou fazer uma negociação de qualquer coisa que seja. Eu atendi uma vez uma consultoria, eu lembro até hoje, eu não esqueço, essa pessoa me contratou, foi no dia 27 de dezembro de um ano qualquer passado aí. Eu lembro que era entre o Natal e Ano Novo. E eu sei que nesse período a gente quase não tem ligação de consultoria financeira. As pessoas não nos procuram, porque elas estão de férias, Mas essa pessoa me procurou. E eu fui até ela, é uma cidade próxima aqui da Grande São Paulo, comecei a atendê-lo. E ele falou, Júlio, eu estou desesperado, estou endividado, uma pessoa inteligente, um pai de família, jovem, mas eu estou perdido financeiramente, me endividei aqui, estou com vergonha, e eu me pensei de jogar do prédio aqui da empresa, um prédio de 20 andares, pensei em me suicidar. Um outro caso que eu peguei uma consultoria, o filho me contratou, eu fui atender essa senhora, e essa mulher mostrou ali na mesa vários remédios tarja preta. Ela estava muito doente psicologicamente, com depressão, e era por endividamento. Ela era uma servidora pública com um salário estável, e eu percebi que ali o banco mais uma vez manipulou ela. Pra você ter uma ideia, ela devia, o início começou com 10 mil reais mais ou menos, e aí ela foi atrasando, ela renegociou, foi para 15 mil reais, daqui a pouco renegociou, foi 40 mil reais, daqui a pouco essa dívida era 160 mil reais. Então as pessoas constroem dívidas estratosféricas, do nada, o dinheiro surge do nada. Uma coisa é a economia saudável. Quando você compra um carro, você comprou um bem para você e você pagou a empresa que gerou aquele bem, que pagou funcionário, que pagou insumo, que pagou fornecedor. Agora, quando você renegocia dívida sobre dívida, não tem nada de produtivo ali. É dinheiro que o banco cria automaticamente dentro do sistema, ok? Mas fruto do total despreparo das pessoas, E aí as pessoas ficam doentes, ficam muito, muito tristes, estressadas, desanimadas. 11º motivo para você começar a aprender educação financeira urgentemente, agora de preferência, são as confusões religiosas. Dinheiro no mundo espiritual, no mundo religioso, é algo muito, muito polêmico, é algo muito delicado. E existem muitas críticas, por exemplo, a igrejas evangélicas, aos pastores, que exploram que você não tem que dar dízimo e assim por diante. Mas na verdade as pessoas, elas se iludem porque elas não têm conhecimento, elas ficam desesperadas, elas aceitam aquelas propostas milagrosas. Essa é a verdade também, porque nenhum pastor obriga, tem muitos que são manipuladores e tal, mas tem muita igreja séria, muito líder sério que é rotulado de desonesto por essa visão geral da sociedade. E ofertar numa igreja, isso é legítimo, é correto. Dar o dízimo numa igreja é legítimo, é correto. Eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas dá perfeitamente para desfazer essa fala de pessoas irresponsáveis de dizer que o dízimo é desnecessário, é algo do Antigo Testamento e assim por diante. Infelizmente, essas pessoas, elas estão
prestando um desserviço à sociedade, porque o relacionamento com Deus implica sim a doação, e quando você está bem financeiramente e quando você é grato a Deus por tudo que Ele faz, naturalmente você vai dar de si, não importa quanto, se é 1, 2, 5, 10, 20 ou 50%. Tem pessoas que dão muito mais do que 10% do seu recurso. A Bíblia fala cada um dê segundo o seu coração. Mas essas confusões religiosas, vou dar um exemplo aqui que eu me lembro agora. Uma vez uma pessoa me contratou, ela estava super endividada, já chegava nos 300 mil reais, e era uma moça, uma senhora, né, seus 35, 40 anos, casada, e ela se endividou, ela começou a ajudar um parente e tal, uma série de questões, entrou no cartão se endividou muito. E um fator que acontecia era a infidelidade financeira, o marido dela não sabia. Eu falei, a primeira coisa que você tem que falar é comunicar para o seu marido. Tanto é que eu fui até, ela pediu para eu ir até a casa dela, com o marido dela, explicar todo o processo e tal. E foi feito, e ela deu sequência no processo. Mas uma das coisas que ela falou é que naquele desespero, ela ia para a igreja e ela dava esperando que o problema se resolvesse. Mas esse é o erro. Deus, você faz a dívida e quer que você vai lá e dá uma oferta na igreja, dá o dízimo, faz um voto para Deus. Não, é uma questão de educação financeira. Então essa confusão das pessoas, né, acaba deturpando o mundo religioso. Então pessoas que saem da igreja, não querem ir para a igreja, não têm resistência, né? E a vida espiritual é algo muito importante. O seu relacionamento com Deus é extremamente importante. Então existem muitas confusões religiosas. E com certeza com a educação financeira, muitos desses aproveitadores, né, que a gente vê aí, vai diminuir pelo menos. Infelizmente, isso é um tipo de golpe também. Lembra lá do golpe financeiro? Existem igrejas que infelizmente dão esse golpe espiritual. E eu sou cristão, eu acredito em muitas igrejas, não só na minha igreja. Eu acredito em muitas igrejas sérias, eu ouço, eu acompanho, eu frequento. Existe muita. É importante eu falar isso, né? Não perder a oportunidade para me posicionar. E para você entender que confusão religiosa ela é fruto do analfabetismo financeiro. Então, quer acabar com esses charlatões da fé, né, esses aproveitadores aí de pessoas assim, tem a educação financeira. Certamente esses caras vão sair de circulação. 10º motivo para você aprender a educação financeira urgentemente é você corrigir as distorções que se tem sobre saúde financeira e prosperidade. Existe uma confusão. Então, no mundo moderno, no mundo da internet, os gurus aí, eles aparecem nas suas mansões, nos seus carrões, dizendo que estão viajando, né, umas taças de champanhe lá do lado lá da Torre Eiffel, em Dubai, e as pessoas se iludem com essa sugerida prosperidade financeira e material. Muitas dessas coisas é mentira, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, para você ser próspero, você não precisa ter tudo isso. Você é próspero quando você tem saúde financeira, ok? A sua vida financeira está organizada. Você pode ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000, pode, entendeu? Pode até estar desempregado, mas como você tem reserva financeira, você está preparado para isso. Saúde financeira é quando você sabe administrar o seu dinheiro e você é feliz com isso, você se prepara para crescer, mas também você tem paz, você consegue dormir, você não tem depressão, você não tem estresse, você não pensa em suicidar, você tem um relacionamento com o seu cônjuge, você tem tempo para fazer uma corrida, para jogar um futebol, para assistir um filme com a sua família, para dar um abraço na esposa, para brincar com os filhos, para acompanhar a escola dos filhos, para ir para a igreja, para fazer um trabalho social, para ser grato, para ajudar as pessoas necessitadas. Isso é prosperidade. Só que existe, o que se apresenta por aí é uma prosperidade material, que as pessoas se encantam, e aí o cara lá fala, não, porque eu trabalho pouco agora, eu não preciso fazer conta, eu vou em qualquer restaurante, não pergunto o preço. Mas muitas dessas pessoas são escravas do trabalho, escravas do dinheiro sim, porque elas morrem de medo de perder. Então são pessoas que dizem isso, mas trabalham de domingo a domingo. Será que isso é prosperidade? Será que isso é bem-estar? Então a saúde financeira é o primeiro ponto. Saúde financeira também é prosperidade, né? Mas existe uma prosperidade muito poderosa. É uma prosperidade que atinge todas as áreas da nossa vida. E ela nos traz paz. O que a Bíblia fala? A bênção do Senhor não traz dores. Quando você tem muito dinheiro, mas você tem que trabalhar 18 horas por dia, não tem tempo para sua família, está estressado, está com insônia, então existem distorções. E a educação financeira te mostra isso. E eu conheço pessoas que mudaram a sua perspectiva, né? Mudaram o seu ponto de vista. Como eu também. Eu tinha uma visão distorcida de prosperidade. E eu mudei. Hoje eu não troco a minha qualidade de vida, o meu estar, a minha paz, pelo ritmo que eu tinha. Trabalhava que nem um louco, ganhava muito dinheiro,
estava muito, mas muito infeliz e frustrado na minha vida. Então esses são os 12 motivos que você tem para investir em educação financeira urgentemente. Faça isso. Faça isso, eu digo isso com propriedade e eu me preocupo com a sociedade brasileira. O meu sonho é ver a sociedade se preocupando. Às vezes existe muito preconceito ainda com educação financeira. Existe um mau entendimento do que é educação financeira. E aí as pessoas sentem uma certa resistência. Você tem acesso ao meu podcast, meu YouTube, meu Pinterest, meu Instagram, meu Facebook. Então, hoje eu estou em todos os canais de comunicação, blog. Se você procurar Júlio Santos, educador financeiro, você vai chegar um, que vai chegar outro, que vai chegar outro. Vai chegar aos meus livros, aos meus materiais, às minhas mentorias. E vai ser um grande prazer compartilhar não só o que eu aprendi para a minha vida, mas quando eu faço consultoria para outras pessoas, quando eu ensino os meus alunos, os meus clientes, eu aprendo muito e eu trago muitas experiências. Por isso que tem dado muito resultado o que eu faço com as pessoas, porque esses exemplos são muito reais. Não é coisa de guru, mente milionária. E a parte financeira não é da conta de ninguém. Então você não precisa ficar mostrando para as pessoas a sua prosperidade. Muitas vezes, essas pessoas que mostram prosperidade, na verdade estão alugando carro, estão fazendo viagem endividado no cartão de crédito, parcelando no cartão de crédito. Muitas pessoas quebram financeiramente, inclusive. Então, ter acesso à educação financeira é algo que vai ser muito poderoso na sua vida. Um grande abraço, até o próximo bate-papo.